Boa noite, a graça e paz do Senhor Jesus. Eu espero que esteja tudo bem com você, espero que esteja tudo bem aí na sua família, na sua casa. Estamos aqui em mais um Bíblia em Questão, graças a Deus, porque o Senhor é bom e tem nos permitido, né, todas as quintas-feiras estarmos aqui. Porque nesse tempo de pandemia, nesse tempo que a pessoa aqui também é da área da saúde, trabalha bastante, é difícil conseguir folga todas as quintas-feiras, mas Deus tem sido bom. Hoje eu estou aqui com o apóstolo Júlio. Graça e paz. É um prazer para mim conhecer o Senhor. A pastora Cida está aqui, mas a pastora Cida quis ficar nos bastidores e está intercedendo por nós junto com a Patrícia. Fique à vontade, pastor, se apresente para o público. Amém. Graça e paz, povo de Deus. Eu sou o apóstolo Júlio, sirvo a Deus na Igreja Apostólica Mensagem da Cruz. Pastor, é uma honra estar aqui, né? Falar da palavra, debater sobre a palavra. Acho que a gente vai aprender juntos aqui, né, sobre a palavra, e estamos aqui à tua disposição. Amém. Eu que agradeço, apóstolo. A honra é toda minha. E falar de Deus e falar da palavra de Deus é maravilhoso. É uma honra, é um privilégio, né, pastor? Verdade. Graças a Deus. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito bom e que nos abre muitos os... Qual seria a palavra assim? Muitas portas, muitas janelas para a gente discutir, né? Que é a igreja nos tempos atuais. E como eu faço sempre leio um versículo, eu quero ler em Salmos 107, que eu já deixei marcado aqui, pra gente não perder tempo. O Salmos de número 107, no versículo 32, fala assim. Cadê o versículo 32? Assim. Exaltem-nos também nas assembleias do povo, e o glorifiquem no conselho dos anciões. Em Mateus 16... no versículo 18 e no versículo 19, está escrito assim. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Em nome de Jesus, se o Senhor nos permitir, antes de terminar o Bíblia em Questão, mais um pouquinho para frente, a gente discute um pouco sobre esse versículo, sobre essa passagem que é importantíssima para a igreja de hoje, e que a impressão que eu tenho, apóstolo, é que a igreja não percebe tanto o poder que tem nesse versículo, não entende tanto ela como igreja, né? E eu já queria começar assim, porque eu preparei eu mesma 3 perguntas para o pastor, antes que você aí mande as suas perguntas, mas antes de passar a pergunta para o pastor, para o apóstolo, aliás, quem já está conosco aí? A Tati. Pessoal, vocês sabem, né? Para eu saber que vocês estão aí, precisa de um boa noite, precisa de um oi, precisa de uma mãozinha, porque senão não consigo ver. Graça e paz, irmão Ronaldo, seja bem-vindo. Tatiane, boa noite. A Vânia, paz do Senhor, irmã Vânia, sempre presente. Ailton é lá de Arapiraca. Nossa. Arapiraca. Pouquinho longinho no Nordeste. Seja bem-vindo, Ailton. Se vocês quiserem mandar perguntas sobre esse tema, vocês vão fazer como a gente sempre faz, né? Todas as quintas-feiras. Você manda no WhatsApp, que é o 960509527. Pro Ailton, por exemplo, que está lá em Arapiraca, tem que usar o 0 operadora e o código da cidade. Por exemplo, eu sei o código lá do Rio Grande do Norte, que é 84. Então, por exemplo, a pessoa fala, vai digitar assim, 0 operadora 84 960 50 95 27. Nada, eu não tô vendo o pessoal ali. Aí que estão mandando já perguntas no Message, né?
Boa noite, Dorinha, seja bem-vinda. Também tem esse detalhe que eu tinha esquecido, viu? Se você quiser mandar a sua pergunta também pelo Message, a gente consegue ver aqui. Pastor Eli, graça e paz. Aline, graça e paz. E o irmão Edi Carlos é esposo da pastora Patrícia, né? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Então é isso, irmãos. Ah, sim, pastor, se o seu apóstolo, se o senhor me permite, eu preciso mandar 2 abraços especiais hoje. Todos os abraços aqui são especiais, mas hoje eu quero mandar um em especial para o nosso irmão Leandro, que para a glória de Deus já está em casa. O Leandro contraiu Covid, estava internado com 50% dos pulmões comprometidos. Mas para a glória do Senhor Jesus teve alta hoje e está em casa. Que o Senhor Jesus continue abençoando. Vocês sabem o quanto vocês são especiais para mim. Inclusive ele está ali, né, Leandro? Graça e paz. Seja muito bem-vindo. Estou muito feliz pela sua recuperação, viu? Deus é bom e Deus é fiel para com Israel. Seja bem-vindo, Efraim. Efraim é lá do Rio Grande do Norte, lá de Antônio Martins, em Natal. Quero mandar um abraço especial também para o Marcelo. Marcelo é o meu cabeleireiro, pastor, apóstolo. Para onde ele vai, eu o sigo. Marcelo, Deus tem uma obra maravilhosa na sua vida. Eu quero dizer para você aqui que o Senhor Jesus te ama. Você é importantíssimo para Ele. Talvez você não tenha essa noção e tenha essa ideia, mas você é valiosíssimo e a sua alma é preciosa para o Senhor, viu? Seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Claudinei lá de Sergipe, seja bem-vinda. É isso aí, gente. Vão deixando aí o seu alô, vão deixando as suas perguntas. Se você, porventura, se sentir tímido, né, apóstolo, não quiser deixar a pergunta aí nos comentários, você envia pelo Message ou você envia pelo WhatsApp, que eu vou repetir mais uma vez, é o 960 50 95 27. Bom, vamos às perguntas, porque a pastora já falou bastante. Vamos às perguntas. Pastor, o que seria a igreja? O que é a igreja segundo a Bíblia? Porque tem várias visões da igreja, né? E se a gente for debater aqui, a gente vai chegar pelo menos aí numas 3 de imediato, da visão que as pessoas têm de igreja. Mas segundo a Bíblia, o que é a igreja? Veja bem, pastora, acho que o versículo que a senhora acabou de ler aí, em livro de Mateus, ele é fundamental, né? Ele vai trazer a visão da igreja pela visão de Cristo, né? Quando ele vai dizer que quem revelou para Pedro quem era ele, né? Não foi carne e nem sangue, mas foi Deus que tinha mostrado. Ele já está dando uma dica do que é a igreja, né? A igreja é onde Deus fala, a igreja é onde Deus se manifesta, onde Deus conduz, né? Ele vai falar assim: também te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Então, qual que é a visão fundamental da igreja? Jesus iria fazer uma parábola que ele vai dizer assim: entre o homem prudente que construiu a casa na rocha e um que construiu a casa na areia. A casa que estava na areia, veio os ventos, subiu as águas, combateu contra ela e caiu. Mas aquela que estava na rocha, vieram as mesmas lutas contra ela, ela não quebrou. O que Jesus está dizendo quando ele fala? É sobre essa pedra. Sobre essa pedra. A igreja, ela é firmada. A igreja, ela é alicerçada em Cristo Jesus. Então, o que é uma igreja hoje? A igreja hoje é um local onde o Espírito se manifesta. A igreja hoje, ela... Tem pessoas que falam assim, pastor, eu fico até estranho e falo assim: a igreja sou eu. Essa visão não existe de uma igreja ser uma pessoa só. Não existe ser só isso. Eu acho que a igreja, ela é uma congregação, né? Uma pessoa só é serva e é filho, mas a igreja é uma congregação. Eu até me lembro no começo da pandemia que falava assim: não precisa estar na igreja porque a igreja é você. Muitas pessoas assumiram isso na cabeça e não voltaram para a igreja até hoje. Isso é um fato. Não é verdade? E até hoje não voltam mais para a igreja porque assumiram que a igreja é ela. Só que
assim, a palavra, eu tenho comigo muito assim que uma brasa que ela se afasta da fogueira, ela se apaga. Então eu tenho que estar na fogueira, eu tenho que estar onde o fogo está pegando, para que eu me mantenha aceso. A igreja para mim hoje, ela ainda é o ponto importante da manifestação do poder de Deus na terra. Ela é o poder de Deus na terra, hoje a igreja. E aí o senhor fala isso em relação à congregação, aos povos no templo congregando. Seria isso a igreja? Para mim, a visão de igreja, a eclesiástica da igreja, para mim é a visão de ajuntamento de pessoas em um propósito espiritual, onde Deus vai estar junto. É exatamente isso que o Salmos diz, Salmo 107, né? Que é a assembleia. Adorem a Deus em assembleia. Né? Davi vai dizer, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, vamos à casa do Senhor. Não é uma pessoa, vamos à casa do Senhor. E lá nós vamos congregar, nós vamos adorar, lá nós vamos cantar louvor, nós vamos salmodiar. Há um local para isso. Há um local para isso. Mas a igreja também é a vivência do Espírito. Né? Jesus vai falar uma coisa importante, que a senhora acabou de ler aí. Ele vai dizendo assim que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja dele. Contra a igreja onde ele está. Não é qualquer igreja. Né? É a igreja onde ele está. Por isso que eu falo que a igreja de Cristo é a manifestação do poder de Deus na terra. Sim. Mas se a gente partir assim desse princípio, não estou concordando nem discordando, só para a gente abrir, né, ampliar. Se a gente partir desse princípio assim, que a igreja, mesmo os salmos dizendo, não estou indo contra o salmista, mas se a gente partir só desse princípio, que a igreja é só a congregação, é só onde eu me reúno com os outros irmãos para adorar ao Senhor. A gente não cai meio que numa cilada, vamos dizer assim, de ficar preso entre quatro paredes, que a gente ouve muito isso. Por exemplo, hoje eu vi uma stories de um irmão que foi fazer a obra, acho que foi levar alimentos para pessoas, né, moradores de rua, e aí o título que ela usou foi exatamente isso, fazendo a igreja, ou sendo igreja, fora da igreja. Foi mais ou menos assim que ela quis dizer. Se a gente parte do princípio só do Salmo 107, a gente não cai meio que nessa armadilha de ficar preso? Deixa eu falar então aqui algo interessante. Se uma pessoa ela quer ser médica, ela tem que cursar uma faculdade. Se quer ser advogado, vai ter que cursar uma faculdade. A igreja prepara as pessoas para fora. Então, a igreja ela é fundamental porque ela é preparadora de pessoas. Se eu não me reúno na igreja, eu não aprendo para poder passar. Eu não posso dar o que eu não tenho, pastor. Eu não posso entregar coisa que eu não tenho. Então, a igreja é fundamental para preparar pessoas, para daí sim a igreja ser de dentro para fora. Mas tem que ter pessoas preparadas dentro da igreja. Tem que existir o tempo, tem que existir essa reunião. Tem que existir o lugar de alimento. Sim, e qual seria a missão da igreja hoje? O que Jesus ele disse? A principal, hoje a pessoa fala assim, não, porque a igreja ela tem que fazer milagre. Não, a primeira coisa que Jesus falou é assim, ide por toda a terra e pregar o evangelho a toda criatura. Nós somos, eu costumo muito chamar a igreja de João Batista. Qual que era a igreja de João Batista? A igreja de João Batista era aquela que clamava no deserto e dizia, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Né? Ele estava anunciando a chegada de Cristo, o ministério de Cristo. Nós somos ainda a voz que clama no deserto, anunciando que ele vai voltar. Exatamente. Nós ainda temos esse chamado de estar falando, ó, Cristo vai voltar, prepara-se, arrependa. Nós estamos na mesma pregação ainda de João Batista. Sim. Na mesma pregação. Ou pelo menos precisa, né? Ou pelo menos precisa. Porque eu estava até vendo esses dias, as pessoas falam assim de Cristo, mas sem conhecimento de Jesus. Né? Se fala muito de Jesus, mas sem conhecimento algum de Jesus. Hoje até ouvi um comentário numa TV, fizeram um comentário que Jesus, unanimidade era só Jesus é. Eu falei, onde que é que Jesus é? Ele é unânime. Onde que ele é unânime? Né? Tem pessoas que, você vai lá em Israel,
vai falar de Jesus em Israel para algumas pessoas e vão até te amaldiçoar. Onde que Jesus é unânime? Não. Né? Você não pode entrar no país muçulmano no nome de Jesus. Onde que Jesus é unânime? Não. Ainda mais um país como o nosso, um país laico. Um país laico. Onde que Jesus é unânime aqui no Brasil? Onde, eu não vou falar para não poder constranger algumas pessoas, mas onde tem essa... Jesus é unânime no Brasil? Não. Onde tem uma variação de crenças, onde tem uma variação... Não é unânime. Então, tem muitas pessoas que não têm esse conhecimento de Cristo. Não têm esse conhecimento de quem Ele é. Né? A igreja é para isso. O senhor falou algo muito importante, que assim, quando se escolhe lá na adolescência, ou quando você decide uma profissão que você quer seguir, carreira, a primeira coisa que você vai fazer é estudar a respeito, é pesquisar. E assim, a medicina, meu Deus, são anos. E outra coisa, não para de estudar. Se você acha que um médico, ele fez a faculdade, ele foi lá, fez doutorado e pronto, agora ele vai seguir bem. Ele tem que estar sempre se atualizando, ele tem que estar sempre estudando. E é engraçado que quando a gente fala de chamado, de ministério, quando a gente fala assim de ir pregar o evangelho, a gente não se preocupa com isso. Já percebeu? A gente não se preocupa em conhecer Jesus, em entender da palavra do Senhor. A gente acha que assim, cheguei, pronto, estou pronta, bora lá. E aí é onde acontece às vezes algumas confusões, às vezes algumas coisas mal interpretadas, mal entendidas, que vai, né? É muito sério, pastora, porque a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo. Então por que isso? Por que Deus mandou que se escrevesse? Por que o Espírito Santo inspirou a Bíblia? Para que a gente estudasse. É como se fosse uma escola. Não, nós temos que estudar aqui, ó. Não é? Eu não quero aqui polemizar, longe de mim, eu não sou dessas. Mas se você conversar com alguns cristãos, tá? Eu estou falando aqui unicamente agora, essa minha palavra é do evangélico. Se você for conversar com alguns evangélicos, eles são totalmente contra, alguns, não estou dizendo todos, claro, a você, por exemplo, fazer uma teologia. Porque o primeiro versículo que usa, né, a primeira fala que usa é que a letra mata o espírito. Como se a igreja de Cristo não fosse limitada, entende? Não pudesse ter a comunhão com o Espírito e também ter o conhecimento da letra. É falta de conhecimento não conhecer, por exemplo, a vida de Paulo. Sim. Enfim, né? O maior exemplo que a gente tem de igreja, vamos dizer assim, primitiva, no início, enfim, quando começou tudo, Paulo. Que era conhecedor, que era estudioso, foi estudar para exercer seu ministério logo após o encontro com o Senhor, e no entanto era um homem totalmente guiado pelo Espírito Santo. Sim, assim, é que a teologia há teologias, né? Tem algumas teologias aí, eu aconselho a pessoa que vai querer fazer uma teologia, escolher, pesquisar a teologia, porque tem teologia que mais confunde do que ensina. Né? Eu falo para o povo lá na igreja que quem quer fazer teologia, tudo bem, mas pesquisa a teologia, para ver se está aqui. Ó. Sim, né? Porque exatamente. Jesus diz que haveria muitos enganadores. Né? Então, para tudo isso, nós temos que estar muito, muito ligados. Né? O estudo tem que ter. E como que a igreja pode interferir na sociedade? Ou não pode? Ela tem um papel importante, ela precisa entender que ela tem esse papel, ou não? É melhor ela ficar no cantinho dela? Jesus, quando ele veio à Terra, né, ele revolucionou, porque ele falava o que homem nenhum falava, ele pensava o que homem nenhum pensava, e ele agia como homem nenhum agia. Então ele era diferenciado, por isso que ele causou tanto espanto, pela diferença que ele era. As pessoas queriam ouvi-lo pela diferença que ele era. E com isso ele mudou uma sociedade naquele tempo. A Bíblia, a igreja hoje, ela é fundamental para mudar a sociedade.
né? Eu estava até conversando com as pessoas. A igreja, ela é fundamental para que pessoas que estão afundadas no vício conheceram Jesus, se libertem. A igreja, ela é fundamental para que as enfermidades com os médicos já não conseguem mais trabalhar, o poder de Deus está lá para curar. A igreja é fundamental para mudar a história, a igreja é fundamental para mudar o conceito de família, né, e juntar a família. A igreja é fundamental para trazer paz, né? Jesus diz que nós somos a luz do mundo e não dá para esconder uma cidade em cima do monte. Então a igreja ela tem que aparecer, porque é a luz do mundo. Ela tem que aparecer, né? A igreja que fica introspectiva, que se esconde, aí, eu não sei se está na direção de Cristo, porque ele diz, como vai... quando ele fala assim, pastor, que ninguém acende uma candeia para colocar debaixo de um alpendre, debaixo de uma... Ele está dizendo dele, ele falou, eu não acendi ninguém para colocar lá embaixo, eu acendi para colocar no velador, no lugar alto. Então a igreja ela é fundamental, embora seja pouco reconhecida, né? Pouco reconhecida, que a igreja é fundamental para todas essas coisas, até no meio evangélico ela é pouco reconhecida. Eu me lembro de ter estado num culto com um nigeriano, o reverendo Umbi, e ele falou exatamente o que estava falando quase agora. Ele falou, se a igreja tivesse noção do poder que está sobre ela, o que está disponibilizado para a igreja revolucionaria toda essa nação. Então, para mim, ela é fundamental, sim. E os crentes cada vez mais têm que aparecer. A igreja tem que cada vez mais aparecer. É porque, às vezes, a gente pega um versículo como esse aqui, de Mateus, por exemplo, ó. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado no céu. Aí o que acontece? Abrindo parênteses aqui, a gente já retorna. A gente traz isso para a nossa vida apenas para o momento que a gente está vivendo. Entende o que eu quero dizer? Se você está vivendo ali um momento financeiro ruim, sim, se você está vivendo uma dificuldade financeira naquele momento, pronto. Esse versículo, eu vou tomar posse dele porque, entende? Através disso, muito bem falado. Através disso, o que eu ligar aqui na Terra, então eu vou ligar o carro zero que eu quero, o que me convém, exatamente o que me convém. Eu vou ligar a casa nova que eu quero e não consegue entender ou perceber a dimensão do que Jesus está falando para Pedro. Pastora, eu vou citar lá no primeiro mandamento, o que é ligar. A palavra diz que um dia Josué e o exército estava pelejando. E Josué, ele olha para o céu e ele paralisa o universo. Ele paralisou o universo. Quando ele diz sol, se detenha no vale de Azar, ele paralisou o universo todo. Você que está aí, licença apóstolo, você que está aí nos assistindo, ou você que de repente vai ver esse vídeo pelo YouTube depois. Você tem noção do que o apóstolo acabou de falar? Josué parou o sol. O universo inteiro parou. Porque o sol ele está parado, vai rodar tudo em volta dele. Exatamente. Então quando ele fala se detenha, ele parou todos os planetas desse sistema. Por quase 24 horas. Tem ideia disso, igreja? Antes de partirmos para outras perguntas, tá chegando perguntas aí, gente? Nanda, dá para baixar mais para a gente ver se tem alguns comentários aí que eu não tenha visto? Perguntas não, né? Tá bom. Não, mas alguém falou alguma coisa ali que eu queria ler? Mais para cima. Mais para cima. Acho que é mais pra... Acho que a gente não vai conseguir ver. Passou, acabou não dando pra ver. Mas enfim. Irmão, se a gente não conseguir falar... O Leandro falou, glória a Deus, obrigado, madrinha e minha pastora. Deus abençoe. A irmã Meire chegou, seja bem-vinda. Se a gente não conseguir ler o seu comentário ou falar o seu comentário, é porque
às vezes não dá, né, pastor? A gente não Às dá vezes é conta. muito, né? Acaba não vendo. Acaba não vendo. Então, Ricardo, oi, a paz do Senhor. Seja muito bem-vindo, Ricardo. Andréia Pereira, seja bem-vinda. Anderson, seja bem-vindo. Pode baixar, Nanda. Ó, o Doni, tá dizendo assim, grande apóstolo Júlio, amo em Cristo. Pastor, o Doni, pastor Doni Aparecido, esse é um queridaço. Seja bem-vindo, viu? Graça e paz, Doni, te amo. Bom, o pastor Eli fala assim, entra a falta de interpretação, baixou, Nanda. Entra a falta de interpretação. A letra mata refere-se à lei, olho por olho e dente por dente, e não à letra no sentido do estudo bíblico. Exatamente. Tem muita falta de interpretação, é muita ignorância. Salomão vai dizer que o muito estudar é enfado para a alma, né? A pessoa querer a pessoa querer entrar em coisas que não é necessário entrar e acaba fazendo confusão. Querendo a mais do que, né, é necessário. Vamos ver as perguntas que estão chegando, pastor. Existe uma igreja mais correta que a outra? Ou existe a igreja certa e a igreja errada? Talvez fosse melhor colocar assim. É assim, como eu vou saber que uma igreja é correta, uma igreja certa? Meu irmão, aquele que Cristo fala, aquilo que o Espírito Santo está, é uma igreja correta. Né? Porque o Espírito Santo ele desce em altar que é correto, porque senão ele não vai, ele é santo. Né? Então, eu acho que tem igrejas que não estão muito aí com o Espírito. Aí não dá para falar se tem uma igreja correta ou não correta. Correta ou não, certa ou não, acho que vai muito o quanto você conhece da palavra de Deus, dos seus princípios e dos mandamentos. Se a igreja está firmada na palavra de Deus, nos princípios do Senhor, isso é uma coisa que você vai ver no dia a dia, é uma igreja que é para você congregar. Nunca vai ter uma igreja 100%, nunca vai ter, porque somos humanos e somos falhos. Olha a carta para as igrejas. Exatamente, olha a carta para as igrejas. Mas se ali é uma igreja que se esforça, né, para estar dentro da palavra do Senhor, dentro do princípio do Senhor. Que mais se aproxima ali da igreja de Filadélfia, Exato. você pode entrar. Coisa boa, pastor, muito boa essa. O que Jesus falou sobre ir à igreja? Eu não vi assim, biblicamente, eu não via Jesus incitando as pessoas à igreja. Né? Mesmo porque a única passagem que Jesus ele vai falar da igreja é essa daí. Depois não se fala mais da igreja. Né? Em livro de Atos dos Apóstolos que a gente vai começar a entender mais sobre a igreja. Mas o que os apóstolos ensinavam? Os apóstolos ensinavam, tanto que o apóstolo Paulo ele saía de país, de nações e nações, e lá ele deixava uma igreja. Né? Para quê? Para que as pessoas fossem instruídas, para que as pessoas fossem capacitadas, para que as pessoas entendessem, para que as pessoas vivessem o Evangelho de Cristo. Né? Então, o que Jesus fala da igreja? Para mim é isso, né? Que as pessoas permaneçam onde estão sendo ministradas. Não, acho que essa daqui a gente já leu, que é a igreja segundo a Bíblia. Essa foi a primeira pergunta, né? Essa pessoa chegou um pouquinho atrasada. Como a igreja pode causar impacto e fazer diferença nos dias de hoje? Fazendo tudo que Jesus falou. Fazendo tudo que Jesus já tinha falado. Ide a toda criatura, pregai o Evangelho. Os que crerem e forem batizados serão salvos. Quer dizer, a igreja ela tem esse papel, né? O papel de pregar, o papel de passar pelas águas, que é muito importante, porque como Jesus vai falar com Nicodemos, né? Naquela conversa, que ele vai falar assim, se não nascer de novo, não entra no reino dos céus, ele vai falar do batismo da água e do batismo do Espírito. Né? É onde a gente consegue isso. Então, é nesse contexto que eu vejo. Eu quero aqui abrir um parênteses. Eu não quero.
causar confusão. Mas eu acho que de um tempo para cá, uma década para cá, umas 2 décadas para cá, se instaurou um discurso muito a normalidade. Então, assim, se aceitou muito o normal dentro das igrejas, né? Isso é normal, ou aquilo é normal. E foi se aceitando, e foi se abrindo as portas. E acaba que, de tanta normalidade, isso tirou um pouco de igreja de nós. Não sei se o senhor consegue entender o que eu estou dizendo. Eu vou mais fundo. Por exemplo, eu conheci o Senhor Jesus, eu tinha 9 anos de idade, lá no Rio Grande do Norte. E antigamente era assim, você aceitou Jesus, você mudava completamente. E a sociedade cobrava isso de você. Quem fiscalizava isso no novo cristão não era o pastor e nem eram os cristãos da congregação, não. Eram os vizinhos, era a sociedade. Porque se você decidiu, naquela época, né, aceitar Jesus e viver o cristianismo, você tinha que andar dentro da lei. E era assim que era chamado. A lei dos crentes. Ah, fulano entrou para a lei dos crentes. Porque entendia-se ali que ele de fato ia viver de uma outra forma. Que de fato ele ia mudar. E a sociedade entendia que essa mudança viria da própria pessoa. Da própria escolha que ela fez. Então a própria sociedade cobrava isso. Ora, veja bem, eu não estou falando do que antes era visto como pecado, algo que na verdade não era apenas usos e costumes, vamos dizer assim, ou doutrina. Mas eu estou falando de compromisso mesmo, de não aceitar talvez o pecado dentro da igreja como uma normalidade. Eu tenho muita preocupação quando eu ouço discursos assim do tipo, eu sou pecador, mas a graça superabundou. É tipo assim, eu peco, mas tem a graça para me alcançar. Não é função minha fugir do pecado, como a Bíblia diz, entende? Assumir que eu posso errar e que não vai ter problema, que depois eu vou lá... Entende? Entendi. Eu acho que assim, apóstolo, o senhor me corrija se eu estiver errado. Fica à vontade, se eu estiver errado, o senhor me corrija. Eu acho assim, todos nós sabemos que somos pecadores, a própria Bíblia diz isso. Nenhum homem... Todos somos pecadores. Não existe um para dizer assim que não peca. Isso é uma coisa que todos nós sabemos. Porém, você colocar isso como uma normalidade, você aceitar isso... Deus sabe que eu sou pecador. Você entende? Eu sou pecador como se isso me fizesse diferente. Lá na igreja, pastor, eu tenho empregado e elas sabem disso. Eu digo assim, a pessoa fala, sou pecadora, 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 e fica de olho. Porque vai ficar pecando até quando? Entendeu? Até quando vai ser pecador? Né? Até quando vai cair? A palavra diz que nós somos santos. Né? Então nós somos santificados. Né? A palavra diz que não é as coisas que santificam o altar, mas é o altar que santificam as coisas. Então nós somos santos para santificar. Né? E a pessoa fala assim, não, mas eu sou pecador, mas até quando vai ficar assumindo isso? Entendeu? Até quando vai falar, não, eu sou pecador, eu sou pecador, eu sou pecador. Uma coisa é ser humilde. Uma coisa é ser humilde que Jesus ensinou, quando quando ele vai fazer a parábola do fariseu e do publicano, que ele vai falar que o fariseu orava e dizia, Senhor, eu te agradeço porque eu sou bom demais, porque eu dou meus dízimos, não sei o que. E o outro, ele vai falar que ele nem olhava para cima, mas ele dizia assim, Senhor, eu sou um pecador. Né? E Jesus falou assim, quem é que subiu justificado? Aquele que falou que, né? Aquele ele assumiu que era pecador, mas naquela hora ele subiu justificado para não pecar mais. Vai falar para aquela mulher que foi pega em ato de adultério, vai e não peques mais. Peques mais. Ele vai falar para aquele homem que foi curado no tanque de Betesda, agora você está curado, mas não peques mais para que não te aconteça coisa pior. A senhora falou assim da conformidade na igreja. A conformidade na igreja, desculpa, ela vai muito contra a Bíblia. Porque o livro de Romanos 12:2 vai dizer assim,
não vos conformeis com as coisas do mundo, mas antes mudai a mente, para que conheça e experimentais a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Então, se eu começo a aceitar as coisas dentro da igreja, porque hoje, eu vou falar, pastor, desculpa. Fica à vontade, apóstolo. Vou falar. Por quê? Porque o volume dentro da igreja, para muitos pregadores e muitos pastores, é mais importante do que a orientação. Paulo vai dizer assim, eu prego para que alguns sejam salvos. E tem, né, e o volume, né, vamos trazer todo mundo para dentro da igreja, vamos trazer... Gente, não é assim, quem vai enviar é ele. Eu me lembro agora, o senhor citou Paulo, eu me lembro agora do próprio Paulo orientando, retirar aquele que pecou. Retirar o que pecou. Retirar, você precisa retirar, não é uma questão de ser ruim, de ser... qual a palavra, pastor? Juiz. Mas que assim, é uma preocupação com a própria alma da pessoa. Sim. Porque se você não chegar na pessoa e, olha, você está pecando, você precisa se consertar, e você não retirar, duas coisas acontecem. A pessoa não se conscientiza do pecado, ela não se conscientiza. E ela vai filtrando as outras. Então esse discurso de que sou pecador, mas a graça me superabundou, ela me assusta. Esse discurso me assusta. Porque é como se nós tirássemos a responsabilidade do pecado que eu escolhi cometê-lo e jogasse na graça de Jesus, entende? Só que tem uma fala de Jesus que ele diz que aquele que é limpo se limpe mais do que é sujo se suje mais. Exatamente, muito então... bem, é isso mesmo. A Laurita, a pastora Laurita, seja bem-vinda, ela fala assim, o relativismo ainda prejudica a igreja? Eu queria entender o que ela quer dizer com relativismo. O que você quis dizer com relativismo, pastora? Fala mais aí, que aí eu repasso a pergunta para o pastor. Para a gente entender o que é o relativo para as igrejas. Enquanto isso, eu vou passando uma outra pergunta que está aqui, qual a importância da família, e aí colocaram entre parênteses, igreja para uma pessoa? A família e igreja, não uma família instituída, uma família e igreja. Uma família e igreja. A igreja sendo uma família. Isso. Tá. A senhora foi pastora, não foi? A senhora é pastora, desculpa. A senhora estava com o ministério. Eu sou pastora. Perdão. O senhor me assustou. Não. Eu ia falar que a senhora é pastora de um ministério. Sim, pastorei. Cada pessoa que chegava lá na igreja, a senhora acolhia. Sim. Né? Via o problema da pessoa, sentava para ouvir o problema. Porque cada pessoa que entra na igreja, ela não entra na igreja porque, não, eu vou dar uma olhada lá, quero ver como é que está. Dificilmente isso acontece. Né? A gente que pastoreia, a gente sabe que sempre tem um motivo. Né? Por trás daquela curiosidade tem um motivo. Sempre vai ter um motivo. Né? E a senhora sentou com muitas pessoas para orientar, sentou com muitas pessoas para aconselhar. A senhora viu já pessoas entrando na igreja de uma maneira toda arrebentada, né, toda destruída, e em pouco tempo, em algum tempo, essa pessoa está restaurada. Né? Qual que é a função da igreja? A igreja é a que ora. A palavra vai dizer que enquanto a igreja orava, um anjo visitava Pedro na prisão. Era um indivíduo. Não é? Enquanto a igreja estava em constante oração, né? E aí que é um ponto que eu também quero pegar sobre a igreja, porque a igreja também é chamada para isso. Né? Não é aquela igreja acostumada ao povo ser todo mundo egoísta, eu vou lá porque eu quero pegar o meu milagre, pera um pouquinho os outros. Né? Cadê? Você passar para os outros. Ficou uma coisa meio só eu, né? Totalmente egoísta. Né? Eu acho, até vejo algumas pregações hoje, totalmente egoísta, que foge totalmente do que Jesus pregou, que é o amor ao próximo. Pastora, eu vejo algumas pregações que dizem assim,
Deus vai mostrar para todos aqueles que não acreditarem em você, ou Deus vai mostrar para os teus vizinhos, para os teus... vai pegar... Gente, espera um pouquinho, cadê o amor ao próximo? Que pregação que é essa? Como se Deus estivesse preocupado com isso. Mas que pregação que é essa que Jesus fala para eu amar o meu irmão, o meu próximo, e tem uma pregação que fala assim, ó, ele é teu inimigo, você tem que... Né? Deus vai te levantar, ele vai ver que está trazendo orgulho, está trazendo soberba sobre a pessoa, né? Está fugindo completamente do texto bíblico, completamente do Evangelho. É verdade. Como escolher uma igreja, pastor? É verdade. Né? Se ela é igreja tão essencial, a igreja é aquela, Jesus vai falar assim, se amar aquele que te ama, morre. A senhora tem filho. Sim. Amar teu filho é fácil. Fácil. E ele amar a senhora é muito fácil. Né? Por quê? Porque ali é amor. Agora, e amar aquele que não te ama, aquele que, ao contrário, ele te odeia. Não é? Então, o que é a igreja? O que ela está se tornando hoje? Exatamente. Mais perguntas? Aí a pastora Laurita fez? Não? Eu acredito mais que ela quis dizer o relativismo como relativo, vamos dizer assim, porque, não sei se eu entendi, pastora, e a senhora me corrija aí. Mas, por exemplo, não sei se eu entendi, mas como a gente tem muitos ministérios hoje, e graças a Deus por isso, porque pessoas são diferentes, então é muito bom, por exemplo, a pastora, né? A pastora Patrícia está aqui, nós somos muito diferentes. Então, assim, é bom que tenha uma igreja onde a pastora Patrícia se encaixe, né? Onde o chamado dela se encaixe, possa ser ali esmiuçado, possa ser ali usado em nome de Jesus. E é bom que eu também tenha um lugar onde eu possa me encaixar, né? Para ali concluir o meu chamado. Só que acontece também as interpretações, que o pastor Eli até comentou ali, falta de interpretação, ou interpreta errado. A interpretação da Bíblia, ou até mesmo nesse versículo que eu falei para o senhor, que uns veem só como vem a mim, ou financeiro, e nem olha para o outro, quando na verdade que ele pode usar, entender o poder que tem nesse versículo em favor do outro, em favor da vida do outro. Então eu acho que o relativo que ela quer dizer é isso. O que é relativo num outro ministério, o que é relativo no meu ministério, entende? Acaba trazendo um pouco de confusão, eu acho. Até. Eu vejo assim, pastora, que a gente tem que ter vários ministérios. Como a senhora falou, glória a Deus por isso. E eu acredito em cada ministério. Eu sempre acreditei que a igreja é santa. Sim. Às vezes eu posso não concordar com o líder, mas a igreja é santa. Por exemplo, tem igreja que a doutrina é mais forte. Né? E é necessário que tenha essa igreja. Sim. Tem uma igreja que a doutrina é um pouco mais light. E é necessário que tenha essa igreja. Né? Eu tenho até um testemunho de uma pastora amiga nossa, que ela diz assim que ela era vaidade ao extremo. A vaidade dela era o extremo. A vaidade dela chegava a atrapalhar o ministério dela. Sim, porque vaidade é pecado. Ao extremo. Ao extremo. Tem que se cuidar, né? Mas e aí o que Deus faz? Deus abre uma porta de ministério onde é um pouco mais rígido com isso. O que Deus está fazendo? Está salvando ela. Né? Deus está salvando aquela mulher. Okay. Né? Porque corta um pouco. Você vai falar, não, mas Deus não faz. Faz. A Bíblia está cheia disso aqui. A Bíblia está cheia de falar que Deus ele direciona para isso. Né? Uma pessoa já não tem esse problema, né? Então ela não precisa estar debaixo dessa igreja que tem essa doutrina. Então ela pode ir para uma doutrina um pouco mais light, né? E Deus também está salvando ela. Deus também está salvando ela. A gente precisa entender quando Deus está nos salvando. Né? Precisa compreender isso. Igual quando Jesus vai falar no Evangelho vai falar sobre o jovem mancebo, né, que vai chegar até Jesus e vai falar, mestre, o que eu faço para
para alcançar a vida eterna, e Jesus falando assim, você conhece o mandamento? Ele fala assim, eu conheço tudo, estou tranquilo. Então se a prova é essa, tudo está beleza, está legal. Aí Jesus vai falar para ele assim, então só te falta uma coisa então. Você não conhece tudo, então te falta uma coisa. Vem tudo que você tem, né? Dê aos pobres e me segue para onde? Ele pediu para ir para onde? Ele pediu o quê? Ele pediu vida eterna. Não foi Jesus falou assim, me segue, eu te levo para a vida eterna. Então, muitas pessoas falam assim, não, Jesus estava aprovando. Ele não estava aprovando, Jesus estava salvando ele. Ele que não entendeu. Ele que não entendeu. O pedido dele qual que foi? O pedido dele foi assim, o que eu faço para herdar a vida eterna? Né? Jesus falando assim, vem tudo que você tem e me segue. Me segue para onde? Jesus vai te levar para a vida eterna. Ele não entendeu e foi embora. Ou ele se pegou nas coisas daqui e foi embora. Que é para que ele vai até triste, né? Porque ele não queria ouvir o que ele ouviu. Né? Então, olha só o que Jesus fez ali. Né? Então, talvez a relatividade que ela está falando pode ser isso, mas eu entendo assim, que desde que seja a fala da igreja, né? Num propósito de salvar almas, pode ter uma doutrina assim, uma doutrina daquela, uma doutrina daquela. Se cumprir o propósito, né? Se cumprir o propósito. A igreja, em sua essência, de como era em seus tempos primórdios, mudou muito e isso pode ter atrapalhado o evangelho de crescer? Sim, atrapalha. Atrapalha muito. Né? Livro de primeiro, segundo Tessalonicenses, se não me engano, ele vai falar sobre a apostasia da fé. Né? Que existe uma apostasia da fé. Então, nós vamos viver aqui alguns extremos. A igreja primitiva, ela era cheia de fé. Não era igual era agora. Ela era cheia de fé. Era um extremo de fé. Né? A ponto do amor dele ser tão forte, né, que os apóstolos vão falar que todos aqueles que tinham propriedade vendiam para dividir com aqueles que não tinham. Né? Então, assim, eles viviam uma fé lá em cima, uma fé explodindo, né, de fé, né, rompendo em fé. Né? E nós viemos agora para um tempo, pastora, assim, eu nasci em berço evangélico, né, desde pequeno eu ia para a igreja. Retornei depois de alguns anos para a igreja, que Deus operou na minha vida. Mas assim, eu me lembro, minha irmã, que quando a gente ia para a igreja, o ambiente da igreja era tão diferente. Eu me lembro quando o pastor falava assim, vamos orar, e o pastor só falava a primeira palavra, a igreja explodia em oração. Sabe, parece que chacoalhava, sabe, o pessoal da igreja não estava preocupado com quem estava lá fora, o que era, o que não era, o que estava acontecendo. Não, era uma busca tão forte. Eu falo, hoje eu não vejo isso em quase que igreja nenhuma. Eu não consigo perceber isso quase que em igreja nenhuma. Não estou dizendo que a igreja, né, mas assim, como voltar a esse tempo? Como voltar a esse tempo de o povo ser de oração, o povo ser de busca? Pastora, tem pessoas que vão na igreja, você não vê isso, a pessoa não leva, não anda mais com Bíblia. Não anda mais com isso aqui. Parece que já virou, ou quando anda, parece que tem um status aqui. Não é isso. Que visão que é essa? Né? Você vê os jovens nossos hoje, claro que tem as exceções, mas você vê que uma mentalidade diferente, uma mentalidade que não tem... Mudou demais, pastora. E eu acho que isso tem a ver com o que a pastora escreveu ali, ó, a pastora Laurita, ela reformulou, né, explicou, relativismo, práticas e costumes mundanos para dentro da igreja. Amém, entendi, minha irmã. Entendeu? Entendi, minha irmã. É bem isso mesmo que o Senhor... Exatamente, é o que eu falei aqui, minha irmã pastora. Livro de Romanos 12:2, né? A gente não pode, a palavra diz que nós somos aquele que denuncia o pecado, não aquele que concorda com o pecado. Exatamente. Nós denunciamos o pecado, né? Eu acho, pastor, que a gente não consegue fazer a diferença que Jesus faz, porque que Deus faz, enfim, é muito claro na Bíblia essa questão de
pecado e pecador? É muito claro. É como 2 e 2 são 4. Deus ama o pecador. Mas da mesma forma que Deus ama o pecador, Deus abomina o pecado. O que isso quer dizer quando a Bíblia fala que o pecado faz, sim, separação entre Deus e o homem? O que faz separação entre Deus e o homem? O pecado. Então eu falar que, tipo assim, eu sou pecador, mas a graça superabundou, ok, é legítimo. A Bíblia fala isso, mas isso não me coloca numa situação confortável onde eu continue na minha vida de pecado, porque a graça vai superabundar. Na verdade, quanto mais eu peco, mais Deus se afasta. Tenha misericórdia, óbvio, graças a Deus. Mas você está entendendo o que eu estou dizendo, né? Mas até quando? Até quando vai ter misericórdia? Precisamos lembrar aqui, irmãos amados, vamos fazer o culto. Precisamos lembrar aqui que a misericórdia de Deus foi com Saul até certo tempo. Foi com Saul, com Esaú. Entendeu? Né? Até certo tempo, tem-se um tempo. Não é? Ela se renova a cada manhã para aquele que quer aceitar esse renovo. Se a pessoa quer continuar no pecado, essa misericórdia não renovou para ele. Vocês entenderem isso? Dá a impressão, meu irmão, que Deus é aquele boneco de posto, né? Tá com a mão sempre assim, né? Peraí, Deus ele pensa, Deus ele age, Deus ele tem os princípios dele, Deus não é o que a gente quer que ele seja, ele é o que ele é. Exatamente. Ele não é o que a gente quer que ele seja. Não é ele que tem que se adequar a nós, somos nós que temos que nos adequar. A palavra diz que nós estamos separados de Deus, por isso que Jesus veio. Por isso que Jesus veio, nós estamos separados. O pastor Eli fala assim, na verdade também, muitos não nasceram de novo. Logo, nem todos que estão na igreja são de fato igreja. Exatamente, é bem isso mesmo. Eu posso falar uma coisa sobre o que o pastor falou? A passagem, o primeiro sinal que Jesus faz, o primeiro milagre, a palavra diz que quando ele volta do deserto, vitorioso em cima de Satanás, ele vai fazer um milagre em um casamento, em Caná da Galileia. O primeiro milagre dele, eu sempre fiz muito isso, o primeiro milagre dele foi transformar água em vinho, né? Então, a primeira coisa que Jesus faz na nossa vida é nos transformar. É a primeira coisa, né? O primeiro milagre de Deus de Cristo na nossa vida é a transformação, né? Mas há uma coisa, ele vai dizendo assim, enche as talhas, né? Para que eu transforme, enche as talhas, né? Tem pessoas que têm dentro da igreja, né? Está dentro da igreja, mas não quer se transformar, quer se manter da mesma maneira que era, né? É o que ele está falando. A pessoa não nasce de novo, a pessoa ela não deixa Jesus fazer a transformação. Ela tem as convicções dela, né? Até gosta de estar dentro da igreja e tal, mas não deixa Jesus mudar a vida dela, transformar a vida dela, vai se manter a mesma coisa. Exatamente. Mesma coisa. Estava na condenação, vai continuar na condenação. Exatamente, até esperando que um dia um milagre aconteça, e o meu medo é Jesus volte, né? Qual o papel das igrejas? Esse aqui já foi. Qual o papel das igrejas nos tempos atuais? Acho que a gente já falou, né? Falamos, sim. Qual a diferença da igreja primitiva e a igreja de hoje? Nossa! Vou colocar no termômetro. Vou colocar na balança, primitiva. Nossa, a gente ficaria aqui a noite inteira. O peso é grande. O peso é muito grande, pastor. Na verdade, assim, eu vejo pouca semelhança. Seria mais fácil a gente fazer a pergunta ao contrário, sabe? Qual a semelhança da igreja primitiva com a igreja atual, que aí a gente ia ter, assim, talvez umas meia dúzia para responder. Muito grande. Mudou muito. É só ler em Atos dos Apóstolos, a gente vai ver uma diferença gigante, enorme. Porque a palavra vai dizer que Pedro, numa pregação com o Espírito Santo, uma pregação foi 3.000 pessoas que levantaram as mãos e falaram, recebo Jesus como meu Senhor e Salvador. Sem recurso algum, pastor. Sem recurso algum. Só ele mesmo, minha garganta dele e o Espírito Santo. Quase 3.000 pessoas, batizaram quase 3.000 pessoas naquele dia.
Onde você vê uma igreja hoje ter essa força? Claro, nós tivemos aí os Billy Grahams, nós tivemos grandes pregadores, ainda temos grandes pregadores, mas é raro a gente fazer esse tipo de coisa. E a igreja de hoje é uma igreja que trabalha muito. É uma igreja que tem que trabalhar muito. Verdade. Você pode ver. É trabalho, é suor, é evento, é evangelização, é isso, é aquilo, para poder se alcançar uma alma. Para poder chegar numa alma. Pedro, numa pregação, pegou 3. Pois é, quase 3.000 pessoas ali que, né? E ele jogando na cara das pessoas o que foi que eles fizeram com Cristo. E as pessoas ali se converteram. É forte. Né? Pastora, assim, a síntese de tudo isso daí. A igreja ela precisa de ter o Espírito Santo. Né? Pedro ele ganhou todas essas almas pelo Espírito Santo. Pois pronto, o apóstolo Júlio chegou no ponto, na questão, mas me lembre de voltarmos a falar do Espírito Santo, que a gente vai concluir. Não tem mais pergunta aí, meninas? Eu acho que tinha alguma coisa ali também no Face. Eu tinha visto alguma coisinha que subiu. Sim, ó, na verdade, acho que era mais pra baixo, não sei. Acho que passou, acabou não lendo, né? Desculpe, irmãos, é porque às vezes não dá mesmo. Quantos seguidores a religião tem atualmente e onde estão? Essa pergunta é em relação ao cristianismo, é isso? Quantos seguidores do cristianismo? Ó, quantos seguidores a religião tem atualmente e onde estão? É do cristianismo? Deve ser, né? A pessoa deve ter perguntado em relação ao cristianismo. O senhor sabe, professor? Não tem. Eu também não sei não, irmãos. Mas prometo que vou procurar saber e coloco nos comentários aí depois. Em tempos de pandemia, como fica a igreja em relação à comunhão com Cristo? Não muda nada. Ou pelo menos não deveria. Não muda nada. Se um vírus nos separar de Cristo, então estamos fritos. Mas se uma pandemia nos separar daquele que é maior do que a pandemia, nós estamos fritos. Então vamos apegar quem? É mesmo. Uma pandemia só. Se a igreja mudou muito, de quem é a culpa? Dos membros rebeldes ou dos pastores por falta de um bom ensinamento e doutrina? Olha, eu ia falar uma coisa, não vou saber a expressão depois, então eu vou deixar isso para depois. Né? Tem muitas pessoas, pastor, que não estão preparadas e acham que ser pastor é fácil. Acho que ser pastor é chegar lá, abrir uma igreja, botar pessoas lá dentro, sem nenhum compromisso, sem nada. Então tem muita coisa aí que eu atribuo sim ao que está no altar. Eu atribuo sim. Porque a gente que prega, pastor, ele sabe o temor que tem aqui. Né? O peso que tem aqui. Né? O peso que é para Deus uma alma. A palavra diz que uma alma para Deus vale mais do que o mundo todo. Né? E isso ele colocou como responsabilidade nossa. Né? Então o que pode atrapalhar muito? É a própria igreja. Né? Dependendo da igreja. Eu já vi pessoas, ela vai para a igreja, a pessoa prometer mundos de fundos. Né? Mas espera um pouquinho, Deus vai fazer a minha vontade ou a vontade dele. Eu não sei qual que é o trabalho de Deus da pessoa. É que a gente tem que ter um atrativo, né, pastor? Apóstolo. Se não tiver um atrativo para a pessoa... Então, mas qual que é o atrativo maior do que Jesus Cristo? Então, é por isso mesmo. Eu parto do mesmo princípio do Senhor. O erro, sei lá, a falha, vamos colocar assim... De fato vem do altar, vem de cima. Vem do altar. Vem da orientação que vem lá de cima. Atrapalha a pessoa. Atrapalha. Né? Acaba atrapalhando. Mais perguntas? Quais os principais preceitos da igreja? Eu volto lá no que Cristo falou. Né? Qual que é a orientação da igreja? A orientação da igreja é o que o dono da igreja colocou. Se eu for trabalhar numa empresa, eu vou fazer o que o dono da empresa está mandando eu fazer.
Então qual que é o preceito da igreja? É o que o dono da igreja está mandando fazer, não é? É orar um pelos outros, amar o irmão como a ti mesmo, pregar o evangelho, se tiver fé e estiver na presença, impor as mãos, curar enfermo, expulsar demônios, não deixar demônio dentro da igreja. Tirar demônio da igreja, não trazer demônio para a igreja e deixar o demônio na igreja. Exatamente. Então quais são os preceitos da igreja? É isso. Assim, eu sei que há o joio e o trigo, isso sempre vai existir, mas joio e trigo é uma outra coisa, porque o que eu vou falar, a pessoa vai atribuir, o que eu vou dizer agora, as pessoas automaticamente vão atribuir ao joio e trigo, mas não é disso que eu estou falando. Mas o que eu percebi, assim, na vivência, sabe, pastor? Na vivência, é que parece que as igrejas não estão preparadas, nesse quesito de expulsar o demônio. Não sei se entende. O espírito vem e encontra uma igreja totalmente despreparada e ali fica. E ali você convive, entendeu? É como se, tipo assim, uma hora que ele quiser, ele sai da vida do irmão, uma hora que ele quiser. Você entende? Eu já vi, não se escandalize, irmãos, estamos falando para crentes, né, irmãos? Eu já vi pessoas totalmente manifestas em corais, sabe, louvando, totalmente manifestas. Aconteceu comigo, pastor, de eu ir pregar numa igreja e quando fazer a oração para expulsar demônio, o povo do louvor cai quase tudo. Quase todos caíram endemoniados. E aí, hoje é uma igreja tão limitada. Uma vez eu fui numa igreja com o pastor Edeildo até. E o pastor ministrando, ele falou, ali tem demônio. Ele desceu do altar e expulsou tudo. Expulsou tudo. Eu, no momento, achei que ele fez errado. Naquele momento. Pensei assim, poxa, tem que se respeitar a autoridade do local, tem que se respeitar. Mas depois, sabe, saindo dali, eu pensei, mas se a pessoa tá vendo que tá ali. Entende o que eu tô dizendo? Mas é que a gente ficou tão limitado que a igreja é do irmão, a igreja é minha, a igreja é do pastor, a igreja é do outro pastor. Entendeu? Que aí você vai ministrar numa igreja e você fica totalmente preso. E aí, eu faço o quê? Entende o que eu tô dizendo? Pastor, tem uma coisa que eu prego lá na igreja, né? Eu já me vi pregar isso aí várias vezes. E mesmo antes de eu conhecer toda a Bíblia, né? Que eu não conheço toda a Bíblia, mas é estudioso da Bíblia. O Espírito Santo veio para mim um dia e falou assim, Elias, ele era inconformado. Eu falei assim, que coisa é essa de Elias ser inconformado? Eu peguei e fui dar uma olhada. E aí eu fui ver que não foi Deus que enviou Elias para Acabe para falar para Acabe, rei Acabe, Israel é do Senhor. E segundo a face eu estou. E conforme a minha palavra não vai chover nem cair orvalho sobre esse lugar. Elias, ele começou a ver o que estava acontecendo em Israel e ele estava inconformado com o que ia acontecer. Ele vai falar, Senhor, foi muito zeloso. E Deus vai abençoar ele. Ele vai ser arrebatado, porque pelo zelo dele. Ele vai falar assim, eu vi essas coisas aqui e eu fui zeloso, eu fui lá e tomei a briga. Tanto que depois que ele sai da frente de Acabe, Deus vai falar, foi o seguinte, Elias, vai pegar umas férias agora. Tá? Vai lá pro Ribeiro de Querite, porque lá você vai ter água, você vai comer pão, vai comer carne lá. Deixa com o negócio agora aqui comigo. A igreja ela não pode ser manchada, meu irmão. A igreja não pode ser manchada. Se eu manchar a igreja, eu estou manchando o nome de Cristo. Porque a igreja é fundamentada em Cristo. Né? É a noiva de Cristo. E a palavra diz que a noiva ela tem que estar com as vestes limpas, vestes brancas. Por isso que muitas pessoas, eu falo para a senhora que muitas pessoas acham que abrir igreja é fácil, né? A pessoa vai lá, pega um salão, pega um aparelhinho de som, coloca umas cadeiras, abre, coloca isso aí, igreja, né? Abrir um lugar para a igreja é fácil, né? Eu vou falar. Eu quero ver manter o Espírito Santo lá dentro. Aí é duro. Eita! Eita! Quais os desafios da igreja
nos dias de hoje? Quais os desafios que a igreja enfrenta nos dias de hoje? Vencer a apostasia, vencer a incredulidade, vencer a... Vou falar, pastor. Fale, pastor, apóstolo, fique à vontade, homem. Vencer a idolatria dentro da igreja. Eita, mas não tem, não, pastor. Mas Oxi, e tem? vencer a idolatria Não tem. dentro da igreja. Né? Tem A verdadeira igreja briga contra a idolatria dentro da igreja. Por falar nisso, você vai lá no meu canal no YouTube, acho que não tá lá esse vídeo, hein, Fernanda? Tem que colocar lá. Eu tô gaguejando. Ano passado eu fiz um vídeo falando exatamente sobre isso, sobre a idolatria dentro da igreja de Cristo. Porque a gente fala muito de outras religiões e da idolatria dos nossos irmãos de outras religiões e não olha para o próprio umbigo. A gente idolatra pastores, a gente idolatra levitas, a gente idolatra... A gente, maneira de falar, vocês estão entendendo, né? A gente idolatra o óleo ungido, a gente idolatra a toalha ungida, entende? Tipo assim, aquilo ali é o meu ponto de contato com Jesus. Tipo assim, o meu milagre virá através da toalhinha ungida. Então, assim, isso é uma idolatria. Totalmente. Isso é tirar de Deus todo o poder. O óleo que veio lá de Jerusalém, a água do Rio Jordão, isso é idolatria, meu irmão. O milagre não está na água, está no dono que dá a água. Exatamente. Eu vou até fazer o seguinte, depois que a gente terminar, eu vou repostar esse vídeo, Fernanda, por favor. Para os irmãos entenderem que tem idolatria assim, infelizmente, e infelizmente ao meu ponto de vista, o senhor me corrija se eu estou errado, a culpa disso é dos maiores, vem de cima, porque gostam. Misericórdia, Senhor, eu lembrei de uma coisa, não tem muito tempo, eu vi no Facebook mesmo, um irmão postou, sem nomes, eu não quero ser processado, o irmão postou uma foto de uma pastora e colocou assim, rainha. Aí eu olhei aquilo e falei, não sei se eu falo, não sei se eu não falo, deixa eu me calar. Deixa eu me calar, quer dizer, você está tirando... Entende o que eu estou dizendo? O senhor entendeu o que eu estou dizendo, né? A palavra diz que Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. Gente, não existe essa de rainha, de rei. O único rei é o Senhor. O único Deus é o Senhor. Essas pessoas precisam aprender com João Batista. Importa que ele cresça e eu diminua. Exatamente, exatamente. Quando alguém... né, se comporta dessa forma, porque o ser humano ele tem necessidade de ter ídolos. A gente vê isso desde o início. Ele tem necessidade de ter ali alguém que ele possa seguir, ele tem essa necessidade. Mas eu acho que quando o pastor, a pastora, o apóstolo, a pessoa que está ali sendo o alvo dessa idolatria, ela tem que orientar. Se ela percebeu, ela está ali para isso, para orientar. Se ela percebe isso no meio da igreja e ela não orienta, ela está aceitando isso. Entende? Aí é onde a coisa fica pior ainda. Herodes com medo de bicho, né? Peraí, que a pastora Cida quer falar dos bastidores. Fale, pastora. E muitos gostam, porque mexe com o quê? Com o ego, né? Claro Então que eles gosta. alimentam e vão se perdendo a cada vez. Então, Claro que gosta. Isso é Nabucodonosor comendo um capim e Herodes no cuido de bicho. Exatamente. Não tem mais perguntas ali, né? E aqui acabaram também? Mas já? É sério mesmo que um tema bom como esse já acabou? Mas, gente, também já são 9 horas e 9 minutos. Passou-se mais de 1 hora. Nossa, passou como passou rápido. É rápido, né? Passou muito rápido, né? Apóstolo, pastor, desculpe. Nós somos pastor, apóstolo é pastor. Então. Eu gostaria que o senhor falasse, que o senhor começou a falar e eu cortei, porque para mim é onde se resume tudo. Para mim, pastora Késia, né? Sobre o Espírito Santo, sobre o agir do Espírito Santo, sobre a importância do Espírito Santo, que ao meu ponto de vista,
tudo isso se dá, toda essa confusão, toda essa frieza, toda essa apostasia, toda essa idolatria se dá ao esquecimento do Espírito Santo. Entende? A função do Espírito Santo. Tipo assim, o Espírito Santo ele foi deixado para uma função aqui, várias funções na verdade, mas a gente cresceu tanto, entende? A gente entendeu tanto. Somos pastores, somos apóstolos, a gente sabe como fazer. E deixou o Espírito Santo. E por isso que a igreja entrou nessa inércia toda. Então, ao meu ponto de vista, mas o apóstolo vai falar. Mas ela tem razão. Às vezes a gente vai tomando, acha que pode tomar controle das coisas. E são coisas, Jó vai dizer uma coisa, no capítulo de número 42, ele vai falar assim, eu falei de coisas que eu não compreendi. Coisas que para mim era maravilhosíssima, quer dizer, coisa que estava além do meu pensamento. Quando a gente tenta pegar com as nossas mãos alguma coisa, o controle das nossas mãos sobre o mundo espiritual, é coisa que a gente não tem entendimento, que a gente não conhece. Me lembro de uma oração que eu fiz para Deus, eu falei, Senhor, como é que eu posso lutar com o inimigo que eu não vejo? Como é que eu vou lutar com o inimigo que eu não consigo enxergar? Para depois eu entender que eu não precisava enxergar o inimigo, porque Deus enxergava o inimigo. Né? Então, o que eu estava fazendo ali? Eu estava falando assim, Senhor, como é que eu vou lutar contra Satanás se eu não vejo ele? Só que eu estou tirando a Espírito da minha vida, porque não é eu que tenho que lutar. Eu tenho que me colocar na posição, me manter no Espírito, e o Espírito Santo vence. Né? E Jesus vai vencer o diabo. Hoje, a apostasia da fé ela vai acontecer como? Porque as pessoas não vão mais ouvir o Espírito Santo. Pastor, a gente via muito batismo do Espírito Santo antigamente. Hoje a gente vê pouco. E aí atribui uma irmã que pulou, que rodou, não, está cheia do Espírito. Exatamente. Isso não dá para atribuir que o Espírito está ali por causa disso. Eu já vi pessoas pulando dentro da igreja, rodando dentro da igreja, para estar no mistério, agora botar a mão, manifesta demônio. Não, o senhor não viu isso. Várias vezes, então, atribui isso. Então, quer dizer, está cheio de Espírito Santo por causa disso? Não está. Está cheio de Espírito Santo, quando eu estou lá em Gálatas 5, 19, né? Que vai dizer quais são as manifestações do Espírito. Né? Aí a igreja está no Espírito. Né? Hoje a gente vê uma apostasia do Espírito. Né? Pessoas querendo tomar o controle nas mãos, pessoas vão para a igreja, mas parece que tem fé no Espírito, mas não tem, porque não se busca mais. Pastor, eu chorei pelo meu batismo no Espírito Santo. A pastora sabe aqui. Buscando, né? O que eu buscava, também, viu? o que eu buscava para ser batizado, teve uma hora que eu falei assim, não quero mais. Eu achei que não ia vir, não. Demorou. Uau! Não foi? Teve uma hora que eu falei assim, não quero mais. Eu fui para uma vigília e o pregador falou assim, aquele que não é batizado no Espírito Santo, vem aqui. Eu falei, não vou. Desse jeito. Eu falei, não vou não. Olha o apóstolo sendo rebelde, gente. Eu falei, não vou. E ela olhando pra minha cara, como falei assim, você não vai. Você tem conversão comigo. Mas era no início, né? Foi no começo. Mas aí eu fui naquele dia eu fui batizado no Espírito. Você não vê hoje as pessoas com esse interesse. Não tem. É como se isso não fosse nada. Eu já até falei uma vez aqui que eu estava debaixo de uma cobertura, há muitos anos atrás, e eu era responsável por fazer os batismos. Né? E a gente era responsável pelos jovens, né? E para fazer o batismo. E os jovens eram batizados no Espírito Santo. Eu já batizei uma pessoa que ela entrou nas águas, quando ela saiu, ela estava falando em inglês. Também já vi. Você já viu isso? Eu não vivi a experiência, mas já vi. E quando eu falava com os meus líderes, né, eles reagiam com uma normalidade, sabe? Ah, que bom, acabou. E a gente estava tão radiante com aquilo, e eu acho que perdeu isso dentro da igreja. Parece que ficou natural, ficou normal. Uma pessoa passar pelas águas parece que é natural. Né? Uma pessoa entregou para Jesus Cristo, parece que ficou normal. Isso daí. E não é isso. Né? Jesus disse que quando um pecador se arrepende, tem festa no céu, entre os anjos de Deus.
se lá que eles estão vendo isso, desde os primórdios, estão vendo isso, e eles não se acostumam com isso, né? Que cada vez que acontece, eles fazem festa, a gente tem que festejar da mesma maneira. Né? Exatamente. Eu acho que a Igreja de Cristo dos últimos tempos, né? A Igreja de agora, ela perdeu muito essa sensibilidade ao Espírito Santo. Ela tirou o que de fato é função do Espírito Santo, colocou assim, como o pastor aqui falou, rodar, né, cair. Então as manifestações do Espírito Santo agora é isso, né? E o que de fato o Espírito Santo quer fazer, a gente não é sensível a ouvir. Eu quero contar uma experiência para vocês que eu passei há um tempo atrás. Eu estava numa situação desconfortável perante o Espírito Santo, porque eu estava agindo de forma contrária ao Espírito Santo. E sabe o que é você saber que você está num lugar onde não deveria estar e está fazendo o que não deveria fazer? Você saber disso, mas você está ali. E o Espírito Santo falar com você e tipo, vai ler a minha palavra. Pega a minha palavra. E você assim, mas eu vou pegar a palavra agora. Nesse momento, agora. E você ir e o Senhor ministrar ao seu coração. O Senhor falar ali ao seu coração. Sem precisar enviar ninguém. Entende, pastora? Não. Ele, direto e reto. É isso e é isso. Fulano quer isso? Deixa fulano ir. Ciclano não entende isso? Deixa ciclano ir. Você sabe. Você está entendendo. Então vai na direção que você sabe que tem que ir. E aí é uma escolha, apóstolo. É uma escolha, Igreja de Cristo. Você tem o direito a escolher. O Senhor nunca vai tirar de você isso. O Senhor nunca... É por isso que eu me preocupo com esse discurso de sou pecador, mas a graça superabundou. Você escolhe. A escolha é sua. E Deus não vai se meter nisso. É o seu livre-arbítrio. Aí você escolhe. Você vai ouvir, vai se deixar ser ministrada, vai se deixar ser moldada pelo Espírito Santo, ou você vai escolher ficar da forma como você está, porque está agradável a você, está agradável à sua carne, enfim, lá. E aí, depois dessa ministração, eu não sou de espiritualizar tudo, ou de espiritualizar as coisas. Mas depois dessa ministração, desse dia tão inesperado, muda, a visão muda. Você enxerga diferente. Sim. Você pode até continuar em meio à tempestade, mas você enxerga diferente. Totalmente. E aí você vê, eu passei uma situação que eu não posso contar aqui, mas você está no meio de uma situação onde você vê ali claramente o inimigo usando e abusando da pessoa e você entender o que está acontecendo ali. Mas como profissional você não pode se meter como pastora. Tá entendendo o que eu estou dizendo, né? Mas você entender que Deus quer agir ali. E você ali em espírito, como a Bíblia nos ensina, você orar, você entregar, você expulsar e você vê Deus fazendo a obra. É algo assim magnífico. E aí é onde você entende que chamado, que ministério, que a comunhão e o livre acesso a Deus não depende, entenda o que eu estou dizendo, de 4 paredes. Não. Isso é uma coisa entre você Não. e Deus. Desculpe se não ficou tão clara, que eu também não posso ser tão clara, mas eu quero dizer que se você se abrir para o Espírito Santo e você deixar o Espírito Santo te moldar e te guiar, você vai viver experiências e você vai enxergar o que você não está conseguindo enxergar agora. Não dá para ser ferramenta sem ser moldado pelo Espírito Santo. Não dá. Não dá para ser uma ferramenta de Deus sem ser moldado pelo Espírito Santo. E isso requer renúncia. Não tem como. Isso requer reclusão muitas vezes. Isso requer dor na própria carne. O livro de Esther, a palavra diz que Mardoqueu vai chegar até o portão e vai falar, chama Esther para mim. Né? Porque estava diante de uma grande ameaça de acabar com os judeus, ali na fortaleza de Susa. E quando Esther vem, ele
fala, você tem que entrar no plano do rei. E ela fala assim, eu não posso, porque eu só posso entrar se ele me chamar. Já faz mais de 30 dias que ele não me chama. E Mardoqueu fala para ela assim, quem sabe Deus não te colocou aí para isso. Se você se calar, Deus pode levantar socorro de outro lugar. Né? Quando eu estou no Espírito, eu entendo o que o Espírito quer comigo. Entende? Ele vai me usar onde ele quiser. Entende. Eu me coloquei à disposição dele. Eu me coloquei como obreiro para ele, né? Eu me coloquei como soldado no exército de Cristo. Entende? Né? E é algo maravilhoso você saber que você está num lugar que às vezes você nem queria estar. Tipo assim, olha, Senhor, tu sabes que o meu desejo é outra coisa. Mas eu sei que eu estou aqui por um propósito e você vê. Ninguém precisa ver, pastor. Porque às vezes a gente se preocupa em obra que os outros veem e não é assim. Deus faz a obra e você está vendo Deus fazer uma coisa entre você e ele é maravilhoso você estar no lugar, na hora em que o Espírito Santo queria e que Deus queria. Eita glória! A Bíblia vai falar de um homem que Jesus vai aparecer para ele e fala assim, ó, vai lá até a rua direita, que tem um homem lá por nome de Saulo de Tarso, que eu quero que você lhe fale, eu vou Saulo lá. não. Esse homem tem carta para matar os seguidores do Senhor. Eu vou lá. Jesus fala, vai porque ele é um vaso escolhido para mim. Ele vai, ele ganha a alma só de uma pessoa. Só de Paulo. Ananias ganhou sua alma só de uma pessoa. Só Paulo. Só Paulo. E a Bíblia diz que sim, quando ele virou o mundo de cabeça para baixo. Só isso que ele ganhou. Pois é, gente. Foi só essa obrinha que ele fez. Aí a Ananias só ganhou a alma de Paulo, né? De Paulo, quantas não ganhou? Só essa obrinha. E quantas almas que Paulo ganhou que não está na conta de Ananias Pois não também? é, gente, pois não é. É maravilhoso falar de Deus, falar da palavra do Senhor. Eu amo falar sobre a palavra do Senhor. Ficaria aqui até 10, 11, meia-noite, mas, né, não podemos. Eu quero primeiramente agradecer ao Senhor apóstolo imensamente. Muito obrigada. Espero ter respondido aí com coerência. Eu super gostei. Eu gostei. Amém. Vamos marcar mais vezes, né? Amém. Vamos marcar mais vezes em nome de Jesus. Muito obrigada, pastora Cida, pastora Patrícia, que está aqui nos bastidores. O pastor Eli falou ali, o apóstolo é muito sábio, glória a Deus. A cada programa o nível de conhecimento sobe em passos largos. Oh, meu Deus. Mais 2 horas de programa, por favor. Eu quero agradecer a você que ficou até aqui conosco. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família. Quero dizer para você que quinta-feira é dia 6, a próxima. Dia 6 de maio, nós vamos estar aqui com o pastor Cláudio Paglia e a pastora Célia Paglia. Eles são psicólogos também e a gente vai falar um pouco sobre o aumento do feminicídio agora nessa pandemia. Né? A gente vai aí usar o conhecimento do pastor na psicologia para a gente entender por que isso acontece, né? Por que está acontecendo. E assim, dentro da igreja também, tá, amados? Dentro da Igreja de Cristo também. Então a gente vai discutir um pouco sobre isso, o aumento do feminicídio na pandemia. Quem ia vir era a pastora Geralda, mas infelizmente por compromissos na igreja dela, ela não pode, então vai vir a pastora Célia Paglia e o pastor Cláudio Paglia, que já participaram, acho que 2 vezes? Uma vez na primeira temporada do Bíblia em Questão e foi bênção. Eu quero pedir para o apóstolo, em nome de Jesus, orar por nós, orar por esse irmão, essa irmã que está nos acompanhando, por esse irmão e essa irmã que vai acompanhar no YouTube depois, para que o Espírito Santo, a minha meta é que o Espírito Santo abra a mente, sabe? Que o Espírito Santo consiga trabalhar nessa pessoa, consiga trabalhar nessa igreja. Porque assim, se o Espírito Santo, através de Ananias, conseguir trabalhar em Paulo, entende, pastor? Paulo vai fazendo. Vai fazendo. Entendeu? Então você, meu irmão, seja um Ananias, compartilhe, mande esse link para seu irmão, mande esse link no grupo de WhatsApp, no Messenger. Seja um Ananias
na vida de alguém. Seja um Ananias na vida de um Paulo, em nome de Jesus. Você ora? Ora, alguém que compartilha, irmã, ele está sendo um missionário. Exato. Quando a pessoa compartilha, está sendo um evangelista. Exato. Né? A palavra diz que um planta, outro rega, né? Um planta aqui, outro rega lá, e Deus vai dar o crescimento. Exato. Né? Então, cada um tem que fazer a sua parte. Né? Exato. Vamos estar orando então. Amém. Grande Deus, eterno Pai. Pai, eu quero glorificar o Teu nome, Senhor amado, por esses momentos agradáveis que nós tivemos aqui. Tanto aqui, Pai, com os que estão nessa casa, Pai querido, como aqueles que estão dentro dos vossos lares, estão conosco, Pai amado, cooperando com esse projeto da pastora. Pai, eu quero abençoar a cada um, Senhor. Cada um seja abençoado pelo poder do nome do Senhor Jesus. Que todos venham receber essa palavra que foi entoada aqui dentro, que foi pregada aqui, aleluia, como um alimento, realmente um grande alimento para a alma. E que venha dar crescimento, Senhor, para todos aqueles que estavam nessa live e que permanecem, Pai. Aleluia, para aqueles que vão assistir depois. Que o Espírito Santo venha tomar cada um, a mente de cada um, para ser aberta e ter o conhecimento, aleluia, do mundo do Espírito, aleluia, do mundo espiritual e do reino de Deus, para a honra e glória. Eu abençoo a cada um, amém, em nome de Jesus Cristo. Graças a Deus. Glória a Deus. Você tenha uma noite abençoada, tenha um sono reparador, amanhã um ótimo dia de trabalho para você. Final de semana que vai chegando aí, né, de descanso. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. E quinta-feira estaremos de volta, assim permitindo Deus, para a glória dele. Amém? Fiquem todos com Deus. Tchau.